Então, o Saulo Soares começa a perceber que havia alguém, pessoas mais influentes, envolvidas nessa história, ligadas a esse centro espírita. Correto? Porque ele começa a sentir uma pressão na investigação dele. Uma pressão indireta do deixa para lá, esse caso vai ser arquivado, isso daí está resolvido, isso é coisa de dois malucos, coisa de lunático, deixa para lá. Ele começa a perceber naquele meio de delegacia, no meio do sistema, que ele estavam fazendo de tudo para deixar ele para lá. Só que, como estava numa nova investigação, eles resolveram exumar os corpos para um novo exame pericial. Né? Já que os laudos do primeiro ML, coisa e tal, era a causa desconhecida, os laudos estavam inconclusivos, eles vão fazer uma exumação dos corpos, que foi 1 ano depois. E quando eles fazem a exumação e desenterram os corpos, eles ficam chocados, porque os corpos estavam intactos. Entende? Nossa, aí é bem veneno mesmo, né? E aí fica claro que o uso do formol também para manter os corpos ajudou a preservar. E aí eles fizeram uma nova... Quanto tempo depois? 1 ano depois. Uma nova perícia ali, e realmente, devido ao alto grau de formol que o corpo foi, eles também não conseguiram apurar nada, então ficou inconclusivo. Eles estavam de roupa e tudo, né? Com a roupa deles. Tudo, sim. Eles estavam na mesma posição, os corpos foram achados na mesma posição, um do lado do outro. Exatamente na mesma posição, sem movimento, porque o veneno não é puramente o veneno, ele não é uma coisa que morre na hora, né? A não ser que fosse um sinoareto fortíssimo que dá a parada respiratória, mas o veneno ele causa um se debater, né? Porque não é uma coisa, não é um narcótico que você desmaia. Bom, o que aconteceu que então o caso é de 66, 1 ano depois, 67, as investigações estão retomadas, não conseguem chegar a muito lugar. Em 69, o procurador que estava à frente daquilo tudo foi afastado. Entra um novo procurador, não é? Procurador ou promotor? Procurador. Procurador, tá. E aí ele pede o arquivamento do caso. Do caso. Ele pede o arquivamento do caso e o próprio Saulo Soares percebe, então, que realmente, para ver essa mudança toda, e já pediu arquivamento nessa fase de reinvestigação, havia alguma coisa por trás mais forte que estava pressionando para que isso fosse encerrado. Desculpa, é Saulo Soares ou Mauro Soares? Saulo Tá. Soares. Tá? E o caso ficou inconclusivo. E assim está até hoje. 14 anos depois, não é? 1980. Então, aí já estamos em 1980, não é? O caso é reaberto. Por quê? Qual foi a... Porque volta... O que acontece em 1980? Agora eu vou dar um dado aí para vocês. Em 1980, o Steve Spielberg fez o ET, o extraterrestre, Tubarão. Ele tinha feito Contatos Imediatos do terceiro grau, tá. E ele tinha... E aí veio uma onda... de coisas de ET, para quem não estava vivo na época, nessa época teve uma onda de assuntos
de extraterrestre e entrou na moda de novo, né? Então as pessoas começaram e começou a haver relatos. Aí houve a Operação Prato, que vale a pena um episódio disso. Começou a ter mais relatos detalhados e avistamentos ao longo do mundo inteiro. E é claro que esse caso voltou à repercussão, né, de uma forma muito grande. E um ufólogo, o Jacques Vallée, francês, um ufólogo que, inclusive, o personagem dele foi um dos personagens inspirados pelo Steven Spielberg, por Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele se interessa por esse caso do Máscaras de Chumbo. E ele vem ao Brasil e ele sobe com uma equipe para o Morro do Vintém. E o que ele descobre? E ele descobre, quando eles chegam lá, até então nunca mais ninguém tinha falado nada, tudo mais. Quando ele chega ali, no Morro do Vintém, onde seria o local, que ele foi, inclusive, com os meninos apontando, eles descobrem que onde os corpos estavam, nunca mais cresceu mato. Ali, onde, em volta dos corpos, ficou uma clareira. Depois de 80? 14 anos. Depois de 14 anos, nunca nasceu mato algum ali, né? Então, eles analisam tudo mais, é um mistério. Ficou uma coisa inconclusiva, né? A única falha é que não foi coletado amostras do solo. Teria sido uma boa. Agora, naquela época, 1966, o LSD estava toda, não estava? O LSD estava toda. Poderia ter sido uma viagem de LSD, que isso as pessoas faziam também. Poderia ter sido uma viagem. Se reuniam para usar o LSD. Poderia ser alucinógenos, né? Poderia ter sido alucinógenos, poderia ter sido radiação, por conta da ideia que eles tiveram das máscaras, porque quem montou, quem fez as máscaras de chumbo, quem confeccionou elas foram eles mesmos, porque você pode ver até nas fotos ali que está aparecendo, sim, eram máscaras bem toscas, feitas em casa. Parece aquele Men in Black também, né? Exatamente. Eram máscaras bem artesanais. E se fosse LSD, teria uma lógica de ter sumido o dinheiro. Eles podiam ter tido um piripaque, mas teria dado o legista descartou asfixia, que dava. Eles não tinham perfuração nos corpos, eles não tinham marcas de luta. Marca de defesa é super importante, né? Tudo bem, eles podem ter sido colocados depois da morte, mas marca de defesa fica, marcas, né? Nenhuma tinham. A roupa estava intacta. A roupa estava intacta. Eles ainda encontraram dinheiro escondido dentro da roupa deles, 200 cruzeiros lá, o dinheiro da época, mas o dinheiro sumiu, né? Então, a grande pergunta sempre foi assim, teria sido roubo? Teria sido esse experimento alucinógeno, ou que junta essa vertente espiritual com extraterrestres? Teria sido realmente um contato de terceiro grau que eles fizeram? Teria sido o que muito o Jacques Vallée muito levantou a hipótese, e alguns outros ufólogos também, deles estarem, deles de alguma forma saberem que ali iria ter algum tipo de contato extraterrestre e estarem lá, e os extraterrestres talvez, se eles existem ou não, não soubessem que eles estavam lá e os próprios feito algum tipo de ação que envolveu a morte deles, ou eles teriam sido roubados, vítimas de um roubo muito bem planejado por essas pessoas que sabiam que eles estavam levando esse dinheiro
para lá. Você diz essas pessoas, o pessoal que ele encontrou pela cidade? Não, o pessoal que ditou as ordens das cápsulas e tudo mais. Sabia que viria dinheiro com eles. Esse pessoal relacionado ao centro espírita, o próprio guia que levou eles lá para cima e coisa e tal. Entende? Então, será que teria sido isso? Enfim, radiação, explosivos. Fica uma coisa completamente... O que você acredita que aconteceu? Cara, eu vou agora contar o final do que aconteceu, que aí a gente pode chegar a uma conclusão. Tá. Então, o Jacques Vallée esteve aqui em 1980, né? E aí tem uma história do próprio investigador, do Saulo, que ele conta que em 1981, ele era de Niterói, que em 1981 ele vai fazer uma cirurgia, ele vai operar, vai fazer uma cirurgia de estômago, e ele tem no hospital um choque anafilático, né? Uma espécie de choque anafilático, então ele tem que ficar mais dias no hospital. E ele diz que, numa noite, ele acorda com uma sensação de flutuação na cama do quarto. Uma sensação, ele acorda espantado, que ele acorda com uma sensação de flutuação. E ele olha para a janela da enfermaria e ele vê 2 enfermeiros na janela olhando para o céu e discutindo se aquilo que eles estavam vendo era um balão ou o quê. Mas esses enfermeiros confirmaram isso? Confirmaram depois. E eles ainda falam, não vamos falar nada, que vão pensar que a gente é maluco. Mas fala depois. Oi? Mas depois eles falam. Eles comentam com ele lá, mas fica velado isso, né? Esse é um relato do próprio Saulo dentro do hospital, né? Que é um relato muito comum, tá? De avistamento. É aquilo que eu falei em outra live aqui. Para mim, não é o que me impacta nessas histórias, nunca é o relato do ufólogo, mas é sempre o relato popular daquele capial, daquele caboclo, ou daquela pessoa que nunca leu sobre isso, que nunca teve interesse com isso, sim, e tem esse relato de avistamento, né? Como a mãe de família que viu naquela noite. Então, o que você acredita? Esse caso ficou com muitas perguntas e nenhuma resposta. E você não responde. Quando fizeram o programa do Linha Direta sobre esse caso, eles aventaram a possibilidade de reabrir o caso, né? Ah, é? Eles pensaram em reabrir o caso. Porque vai que exuma e o corpo está igual ainda, vai que tem algum DNA de alguma coisa. Então eles foram no arquivo do judiciário para pegar o caso, né? Fala. E quando eles chegam lá, a caixa do caso está vazia. Ele sumiu o caso. A caixa do caso na polícia? Mas arquivo. Isso daí podem ter jogado fora mesmo sem nem saber. Então, mas não existe mais nada do caso. Não existe registro de nada. Então o caso ficou... Agora a gente não consegue mais ir além de especulação, né, Beto? Agora, essas... O que eu acho? Não, uma coisa antes. Essas plantas que morreram, que elas voltaram a crescer, alguém viu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E só morreu onde eles caíram. A radiação não pega o entorno. Em volta, ali no entorno. Dá uma bolinha, porque está cheio de árvore lá onde eles estavam. Um círculo. Quer dizer, põe ali a foto de onde eles foram encontrados. Pode pôr grande. Quando ele pega ali a foto... Não, porque eu digo o seguinte, se foi radiação, isso aqui não teria tudo ter morrido. Sim, claro. Radiação se foi explosão, se foi radiação, o perímetro é maior. Eles teriam marcas de queimadura, sim, de radiação. A radiação tal como é conhecida e a esse ponto. Tá tudo fechado. Ali o mato. E aí em volta não nasceu mais nada depois. Se fosse... Isso no caso de radiação, não é? É. Se fosse um caso de explosão,
teria nascido mato também. Sim. A explosão ela é superficial. Se foi LSD, não tem porquê. Se for LSD, também não é porquê. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali que junta com esse relato de avistamento, né, em cima do morro. E isso ficou o grande mistério das máscaras de chumbo. E nunca ninguém vai saber o que aconteceu. E para você foi o quê? Olha, Beto, para mim, do ponto de vista científico, eu acho que foi um pouco de tudo. Tá? Eu acho que eles estavam mexendo com coisas, porque o histórico deles traz essa história deles mexerem com explosivos, né? E mexerem com contatos extraterrestres até através de alucinação e centros espíritas, algum tipo de... Fica difícil mesmo acreditando em extraterrestre, nesse caso, acreditar que eles tenham sido vítimas, né, de um crime de ET. Ah, não. Quer dizer, não. Estou deixando você falar primeiro. Não, eu acho meio estranho isso, né? Para mim, o que mais fecha bem é a história que você trouxe do guia. E principalmente o fato assim, se ele escreveu no laboratório, na oficina dele, ele escreveu para ir encontrar alguém. Talvez esse dinheiro, que é muito dinheiro aos olhos de um, seja pouco dinheiro aos olhos de outro. O que era para comprar um carro, ele não ia comprar um carro na época zero, ele ia comprar um carro usado, que custasse, sei lá. Sim. Então talvez fosse o dinheiro para pagar o guia. Eu acho que sai do controle, eles tomam esse remédio a mais e morrem, e o guia cai fora. Tanto que deixa lá a toalha, deixa as coisas dele, deixaram os documentos dele. Eu acredito, nessa linha de raciocínio, a linha mais lógica, eu acredito que eles estavam muito empolgados com essa como todo mundo que entra para uma sociedade assim, né? Eles eram técnicos de eletrônica, eles estavam muito empolgados com a ideia de um contato. Naquele tempo, a gente estava tendo a corrida espacial, né? A corrida espacial era uma coisa muito próxima, o homem estava chegando... O homem ainda não tinha ido à Lua. Não, ele vai à Lua em 69 mas ele já tinha entrado em órbita, se falava muito de marciano, ele estava lendo um livro sobre Marte, ele deveria estar em contato com algum braço de alguma seita espírita que tratasse de meditação de extraterrestre, enfim. E devem ter vendido para eles esse próprio Elcio Gomes, que é relatado pela família como um cara meio charlatão que trabalhava com espiritismo. Ele pode ter sido intermediário e vendido para eles a ilusão que eles teriam um contato e fariam uma descoberta que revolucionaria e passaria a tê-los como expoentes da ciência e coisa e tal, e eles talvez ingenuamente caíram nesse conto, entende? E foram até lá por ser um local ermo que poderia se dar tudo. E podem ter sido induzidos a tomar algum tipo de veneno, porque, afinal de contas, não fizeram a reação nas vísceras para ver. Eles podem ter tomado algum tipo de veneno uma dose a mais errada. E morrido. E a história da máscara de chumbo tenha sido só um... Eu acho que pode até ter sido para usar mesmo. Não, digo assim, mas sem a finalidade, só como mais um chamariz. Não tragam para os olhos, porque isso vai proteger. Ele sabia fazer, ele pega e faz. Um chamariz para dar mais veracidade. E se bobear, foi ideia do homem ali que anotou. Exatamente. Porque se ele já lia livro de Marte, isso, aquilo, ele devia saber que tem radiação. Eu acho que tem como é que é? O Aru vai me lembrar depois o nome, que é a navalha de não sei quem, esqueci o nome. Que é, na dúvida, a história mais lógica é a certa. Exatamente. Na dúvida, a história mais lógica é a certa. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que foi... Agora me mandando aqui, navalha de Ockham. Navalha de Ockham, exatamente. Então, a ideia que eu penso é isso. E talvez o avistamento que ela tenha tido no alto do morro, do balão e coisa e tal, que ela interpretou como OVNI, tenha sido um... balão. Não, uma própria explosão. Que dia que foi? Foi em junho?
Foi em agosto. Em agosto ainda Em tem agosto. festa junina. Não, né? eu acredito que eles devem ter feito uma reação de explosivo lá em cima e por conta da chuva a explosão deve ter ficado abafada Como e se fosse uma criado bomba atômica, aquele cogumelo. Exatamente. Então você acha que eles também provocam alguma coisa? Eles provocam fazem essa alguma tal coisa, explosão. exatamente. Eles devem ter provocado alguma coisa que deve ter feito um efeito que debaixo da água da chuva, tenha dado um, Eu acho que esse, formato de cogumelo, bola, de cogumelo, que ninguém nunca tinha visto ali e que, por conta do imaginário da época, a ideia correu para o OVNI, porque se falava muito disso. E é mais fácil explicar, né? E era mais fácil explicar, obviamente, do que uma explosão que estavam fazendo por dois caras no alto do morro, debaixo de um dia de uma noite de chuva. Então, aquele clarão deve ter feito isso. E eles erraram a mão no veneno e, obviamente, o dinheiro que estava com eles, ou eles deixaram antes para alguém que estava conduzindo, um charlatão que estava conduzindo essa história, ou foi roubado mesmo. Eu tenho para mim que é o seguinte, é um mistério, é tudo isso, porque o crime foi muito mal investigado. Em todos os pontos. Na perícia foi mal feita, o legista foi mal feito. Então você não consegue reconstruir nada, você não consegue saber como é que eles morrem. Você não consegue saber o que aconteceu lá em cima no mato. A falta de investigação correta faz com que a gente elucubre no que quiser. Exatamente. Por que eles vão para Niterói? É um lugar que era habitué deles? Não. Eles já conheciam esse morro? Não. Então, como é que eles chegam até ali? Não tem WhatsApp para você ficar olhando, não tem Instagram, não tem Google Earth. Mas como que eles chegam até alguém que fala... E não é difícil você encontrar. Só que tem que ser uma bela de uma investigação. Eles ligaram para quem? Se ele pegou e anotou por telefone... A gente acabou de fazer, vocês vão ver o caso do maníaco... do Trianon, que a gente gravou hoje de manhã, que uma das coisas que eles conseguem ver, eles rastreiam uma ligação que ele faz. Rastrear ligação naquela época já era possível. Você não tinha BINA, não tinha detetor de chamada, mas você poderia, a polícia, saber para quem aquele telefone fez. É só quebrar sigilo telefônico.